Ouça com atenção, porque o que você vai ouvir agora pode revelar algo que você não percebe há muito tempo. Você pode estar ignorando os sinais de Deus todos os dias, sem perceber. E isso não é algo pequeno. Isso pode estar afetando suas decisões, seus relacionamentos, o seu futuro e até o seu propósito. Vivemos em um tempo onde tudo faz barulho. As pessoas falam demais, as redes distraem, a mente não para, o coração se enche de ansiedade. E no meio de tanto ruído, algo essencial começa a desaparecer. A capacidade de perceber quando Deus está falando. Deus não parou de falar. Isso precisa ficar claro. O problema não está no céu. O problema está na sensibilidade de quem deveria ouvir. Porque quando a alma se acostuma com o barulho do mundo, ela perde a sensibilidade ao sussurro de Deus. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Não é que Deus não esteja te guiando, é que você pode estar ignorando os sinais. E isso acontece de forma silenciosa. Não começa com rebeldia. Não começa com grandes erros, começa com pequenas distrações, pequenas decisões tomadas sem oração, pequenas escolhas guiadas mais pela emoção do que pela direção espiritual. E quando você percebe, já está caminhando em um caminho que parece certo, mas nunca foi aprovado por Deus. Existe uma diferença muito grande entre o que parece certo e o que é certo diante de Deus. E é exatamente nesse espaço que muitas pessoas se perdem. Você já tomou uma decisão que parecia perfeita no momento, mas depois percebeu que algo estava errado? Já entrou em um relacionamento, um projeto ou uma situação onde tudo fazia sentido, mas lá no fundo existia uma inquietação que você ignorou? Esse é um dos sinais mais claros. Deus muitas vezes não grita. Ele incomoda. Mas o problema é que, ao invés de parar para entender essa inquietação, a maioria das pessoas tenta abafá-la. Se distrai, se convence, busca opiniões que confirmem o que já quer fazer. E assim, o sinal é ignorado. Imagine alguém caminhando à noite por um caminho desconhecido. Existe uma placa indicando perigo logo à frente, mas a pessoa está distraída, olhando para o celular, ouvindo vozes ao redor, e simplesmente passa direto. O perigo não deixou de existir. A placa estava lá. O aviso foi dado, mas foi ignorado. Assim acontece na vida espiritual. Deus sinaliza, Deus mostra, Deus alerta. Mas quem não está atento, simplesmente não percebe. E o mais perigoso é que isso não acontece apenas com pessoas afastadas. Isso acontece com pessoas que oram, que frequentam igreja, que leem a Bíblia, mas que no fundo perderam a sensibilidade. É possível estar dentro de um ambiente espiritual e ainda assim não discernir nada. É possível falar de Deus e não perceber quando Ele está falando com você. E isso deveria te fazer parar agora e refletir. Quantas vezes você pediu direção, mas quando ela veio de uma forma diferente do que você esperava, você ignorou? Quantas vezes Deus fechou uma porta e você tentou forçar a entrada? Quantas vezes algo não deu certo e você chamou de azar, quando na verdade era livramento? Esse é o ponto que muda tudo. Nem todo não é rejeição, nem todo atraso é fracasso, nem toda perda é derrota. Existem coisas que parecem negativas, mas são na verdade sinais de proteção. Mas sem discernimento, a pessoa interpreta tudo errado. Ela luta contra aquilo que deveria aceitar, insiste no que deveria abandonar, corre atrás do que Deus já mostrou que não é para ela, e assim se afasta, sem perceber. Existe algo ainda mais profundo. Quando você ignora um sinal de Deus, você não está apenas deixando de ouvir, você está escolhendo seguir sua própria vontade. E isso, aos poucos, endurece o coração. No início, a pessoa ainda sente, ainda percebe algo errado. Ainda existe um incômodo, mas com o tempo, se ela continua ignorando, essa sensibilidade vai diminuindo, até que chega um ponto onde tudo parece normal. E esse é o estado mais perigoso de todos, porque quando tudo parece normal, mesmo estando errado, significa que a alma já se acostumou com a ausência de direção. E quando isso acontece, o engano entra com facilidade. A pessoa começa a chamar de oportunidade aquilo que é armadilha. Começa a chamar de paz aquilo que é apenas acomodação. Começa a tomar decisões baseadas em lógica, emoção ou pressão, e não na direção de Deus. E o resultado é inevitável: confusão, cansaço, frustração, ciclos repetitivos. A pessoa vive, tenta, se esforça, mas parece que sempre volta para o mesmo lugar. E no fundo, ela não entende o porquê. Mas a resposta muitas vezes é simples: ela ignorou os sinais. Agora pare por um momento e pense na sua própria vida. Existe algo que você sente que deveria fazer, mas continua adiando.
Existe algo que você sabe que precisa deixar, mas ainda está segurando? Existe alguma decisão que você já percebeu que não está em paz, mas está tentando justificar? Essas são áreas onde Deus pode já estar falando com você. Mas para ouvir, é preciso silenciar. Porque Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala na quietude. Ele revela na intimidade. Ele direciona quando o coração está disposto a obedecer. Não apenas a ouvir. E aqui está outro ponto que poucos falam. Muitas pessoas não têm dificuldade em ouvir a voz de Deus. Elas têm dificuldade em aceitar o que Ele diz. Porque às vezes a direção de Deus contraria o que você quer, contraria seus planos, contraria suas emoções, contraria sua lógica. E nesse momento você tem uma escolha: seguir o que parece mais fácil ou seguir o que Deus está mostrando. E é aqui que o discernimento se torna essencial. Porque discernir não é apenas perceber o que Deus está dizendo, é ter coragem de obedecer. Mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, mesmo quando exige renúncia, existe algo poderoso nisso. Porque quando você começa a levar os sinais de Deus a sério, sua vida muda completamente. Você para de viver por impulso, para de correr atrás de tudo, para de se envolver em situações que te afastam do propósito. E começa a viver com direção, com clareza, com paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que está no caminho certo. E isso não tem preço. Mas para chegar nesse nível, é preciso voltar ao básico, voltar à sensibilidade, voltar à escuta, voltar à dependência de Deus. E isso começa com uma decisão simples, mas profunda. Reconhecer que talvez você não esteja ouvindo como deveria. Reconhecer que talvez você tenha ignorado sinais importantes. Reconhecer que precisa de direção, porque o orgulho bloqueia a percepção. Mas a humildade abre os olhos. Quando você diz, Deus, eu quero ouvir, de verdade, algo começa a mudar. A sua atenção muda, a sua percepção muda. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a sentir quando algo não está alinhado. Começa a perceber quando algo é direção e quando é apenas emoção. E aos poucos, o discernimento se fortalece. Mas isso exige constância. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É construído na prática, na oração sincera, na leitura com atenção, na disposição de obedecer, mesmo nas pequenas coisas. Porque são nas pequenas decisões que o discernimento é treinado. E quem não aprende a ouvir nas coisas simples, não vai reconhecer quando algo grande acontecer. Agora, existe uma pergunta que você precisa responder com sinceridade. Você realmente quer ouvir a direção de Deus? Ou só quer que Ele confirme aquilo que você já decidiu? Porque isso faz toda a diferença. Quem busca confirmação, ignora sinais contrários. Quem busca direção, aceita até aquilo que não queria ouvir. E essa diferença define o caminho que a pessoa vai seguir. Talvez hoje Deus já tenha te dado sinais claros. Talvez você já tenha sentido aquele incômodo, aquela dúvida, aquela inquietação. E talvez tenha ignorado, mas ainda dá tempo. Deus continua falando, Deus continua mostrando, mas você precisa decidir prestar atenção. E é por isso que essa mensagem não é apenas para te informar, é para te despertar. Porque viver sem discernimento é viver no escuro, e ninguém foi chamado para viver assim. Agora eu quero te fazer um convite simples, mas importante. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui nos comentários, quero discernimento. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam abrir os olhos. E se você quer continuar aprendendo a ouvir a voz de Deus com mais clareza, se inscreve no canal. Porque a partir de agora você não precisa mais viver ignorando os sinais. Você pode viver com direção, com propósito, com discernimento. E tudo começa quando você decide ouvir.